O nome dessa série aqui é complicado, mas é Lu Lagan, né, que é o nome do robô que eles usam. E a história é pós-apocalíptica, existem vários seres humanos em bunkers e cada um tem um bunker, né? E é um jovem que é trabalhador, ele é escavador, ele acha uma broca, uma mini broca, e ele acha uma cabeça do robô depois. Ele tem um amigo, ou talvez parente, que é um cara revoltado, ele vive no mundo dos sonhos, é um bipolar que está sempre em fase maníaca, né? É horrível isso, né? E isso acaba estragando até o... Você assistir a série, é um cara gritando o tempo inteiro no desenho, né? Porém, esse desenho, ele tem uma pegada legal, ele lembra muito o Kill la Kill, né? Que não é só uma menina que fica mostrando o corpo com uma roupa colegial. A história do Kill la Kill é uma história de reviravoltas e revolução o tempo inteiro. É uma história que ela é uma espiral descendente. Porém, essa história ela representa a moda. A mãe da moça é uma artista, né? É uma modelista, né? Lembra até um pouco minha mãe, até a personalidade da minha mãe um pouco, né? E o Kill la Kill é uma história que você não consegue pensar. Ela vai crescendo, 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 crescendo. É muito bem montado o enredo e tem também a história do personagem para criar uma simbiose, né, no desenho. É um desenho sensacional. Não sei porque não está traduzido em português. Não sei por que ele não viralizou, mas primeiro você pensa que é uma colegial, porém você não consegue nem pensar na história. É a menina só levando porrada, né? E ela sempre vencendo os inimigos. A história, de certa forma, ela tem uma pegada simples, mas o contexto da história não, né? É uma mistura de novela mexicana, é uma história, como fala, de videogame, e ainda por trás existe a questão da moda, o sacrifício. É uma história bem completa o Kill la Kill. Essa história, quando você assiste ela desses robôs, você pensa, pô, o desenho idêntico ao Kill la Kill, será que é legal? Não, né? Talvez pode ser a mesma produtora que fez o Kill la Kill, mas um enredo, a história é legal, mas os personagens não. O cara ele não para de gritar no desenho, ele não para, é insuportável. É, eu acho que foi na terceira temporada o cara não para de gritar, ele não para de gritar na terceira, não para de gritar na quarta, não para de gritar na quinta temporada, me desculpa, não, no quinto capítulo. Imagina você assistir 3 capítulos do cara gritando na tua cabeça, mano. Você não consegue prestar atenção na história. É muito melhor botar vai fazer um desenho de asilo psiquiátrico, o cara gritando lá, e uma hora os caras vão lá e matam o cara, né? A história morre. É predominantemente dominado por um cara que fica gritando dentro da história, mano. É insuportável. E o cara ele não para de gritar porque ele tem problema da cabeça. O pai dele botou uma ilusão na cabeça dele, ele acreditou, depois ele encontrou o pai morto lá. O pai morreu, ele ficou decepcionado, acho que uns 5 segundos, depois continuou babando. E aí tem umas. Não sei se é o terceiro capítulo ou o quarto capítulo. Ele quer que o cara faça a fusão perfeita com ele, né? E tem um lá que é LGBT plus lá e fica babando de ver os dois brigando para que ele fazer a fusão, e ele acaba sendo até atacado por uma pedra gigante. E é um capítulo todinho, o cara atacando uma pedra gigante no outro lá, e o cara querendo a fusão perfeita, o cara não para de delirar, mano. O cara não para de delirar. E o que acontece? Em vez de botar um cara delirante, o cara podia delirar sim, mas delira no capítulo todo, a cada mudança de cena, 3 vezes. Já tá bom. Mas botar o cara delirando 20 minutos num desenho, muito mal feito, cara, muito mal feito. E eles estão atrás de uns monstros que eles falam e tal, e eles têm aqueles robôs. E o cara fica 20 minutos gritando e 5 minutos de ação. Não, estragou. Não consigo nem pensar na história. Só lembro do cara gritando, 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 gritando. Pô, não poderia fazer uma coisa assim. Eles gastaram um dinheirão pra fazer o desenho, pra um cara ficar delirando no desenho. Não, é insuportável. Quando o cara tá delirando, fica a mocinha lá mostrando o corpo lá. Ela, como fala?
tratando o novinho lá com carinho e olhando feio pro outro que fica delirando. Tem como, não tem graça. Desenho bonito. Você espera um monte de personagem diferente, um monte de acontecimento, mas não, é delírio atrás de delírio, né? E não tem nada de novo no desenho, né? Pega ideias de vários outros desenhos que já passaram, né? O cara vai, entra numa armadilha, mas é 20 minutos o cara gritando, né? Não deveria ser assim, né? As batalhas, as cenas de batalha também, os caras se agarrando, um fica agarrando lá, aí o outro fica dando surra, aí depois o cara consegue virar a cena de batalha. Não, não, não. E aí, voltando aqui, eu tô nem conseguindo me concentrar pra trama. A trama é o seguinte, o mundo acabou, todo mundo quer saber por que o mundo acabou. Os caras moram embaixo da terra. Lá em cima é dominado por outras criaturas que odeiam os seres humanos. E o escritor, o cara não tem raciocínio lógico, o cara tem doença mental, né? Pô, põe, reduz o máximo possível a fala dos personagens, simplesmente coloca o sentimento de cada um, os acontecimentos e que cada personagem vá para um caminho, né? O louco delirante, né? Ele tinha que ser o primeiro a morrer na história, né? Para todo mundo ficar chateado, né? O mais novo, né? Você coloca ele, você coloca ele como o principal que ele leva a história, né? E aí você tem o lá que é o mecânico e tem a mocinha. Retalha a mocinha todinha, deixa a mocinha robótica, né? E aí depois eles descobrem a verdade da história. Faz isso. Você não tem capacidade para criar personalidade nos personagens. O personagem não fala nada. Eles acabam cada um tomando uma narrativa dentro da história e eles não são pessoas, eles só são acontecimentos da história. Põe eles como pessoas. Histórias que têm uma gravidade muito grande dentro da história, né? Prende a pessoa. Não precisa ter características de personagens. Tanto que o anime que eu comentei, que é o Não Vida, não Life, Zero, alguma coisa assim, muito bem construída os personagens e a construção é tão bem e o espaçamento da história é tão negativo que você fica extremamente chateado, você não queria que acontecesse aquilo, né? Mas isso daí já é perversidade do escritor. Ele coloca, por exemplo, essa história era uma série extremamente idiota, né? Uma série não emplacou e ela é extremamente vazia e os personagens eles são amigos e querem ser felizes. Então ele pegou esse elemento da história e o fim da história, então ele criou um choque, né? Para marcar as pessoas. Porém, você não tem graça nenhuma de você assistir a série. Mas o filme é incrível. É incrível porque o cara ele simplesmente quis chocar, né? E muitas vezes, histórias extremamente simples, mas pela forma que ela é construída, ela choca demais, né? Aí voltando aqui, essa série, esse desenho, tinha tudo para ser uma ótima série. Você não sabe criar personalidade nos personagens? Não coloca. Mostra de vez em quando a menina. Ela de vez em quando derrubando os monstros. Os monstros não, esqueci o nome deles, acho que eles têm um nome. Põe o garoto como o centro da força da história como que ele era. E põe um outro ali simplesmente para executar a ação, né? Mas põe um cara gritando, mano. Nunca vi isso na minha vida. Um desenho que tem vários capítulos, que o cara grita, né? Até por isso agora eu entendi porque que o Bulezão tem uma parte de stalker, uma parte de gente que odeia ele, mas o Bulezão é um esquizofrênico bipolar, doente mental. Mas ele fica gritando lá pra chamar a atenção de um monte de portadores de doença mental, né?
E tem uns que são bem doentes que ficam morrendo de ódio dele. Deixa o cara se fuder pra lá, a vida dele, ele é um doente, ele aprontou comigo, aprontou com todo mundo, mas ele é um doente, né? Avisar as pessoas que o cara é doente, beleza, avisou. Mas ficar lá, não, e nós tem que fazer isso, nós tem que fazer aquilo, não. É, fala aí pra vocês, pessoal.